motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez para entronizar aquele que é digno, aquele que é merecedor de toda honra, toda glória. Então que nós possamos juntos nesse dia adorar ao nosso Deus. E a paz que eu desejo a vocês, irmãos, é a paz que excede todo entendimento. É a paz que nos enche, é a paz que nos preenche, que nos constrange. É aquela paz que, independente da circunstância, independente da situação, ela nos invade e nos traz realmente alegria, gratidão ao Senhor. Porque eu posso dizer, e sei que muitos hoje podem declarar: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Nos alegramos no Senhor. Entoamos ao Senhor, porque Ele é digno. Então vamos conosco adorar a esse Deus nesse dia tão especial. Nesse dia único, é um dia preparado para o Senhor, foi preparado para você. Então que você venha se alegrar no Senhor. Aleluias. Tudo foi por amor, tudo foi por amor. A maior prova de amor, Jesus. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Te tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Eu sei, é tão difícil entender o amor de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Jesus, obrigada, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. No pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Declare de todo o seu coração: pelo teu amor, meu Jesus, nada pode vencer.
teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício na cruz. Declarei, foi por amor, em gratidão ao Senhor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Aleluias, aleluias. Como é precioso saber que esse nosso Jesus, Ele sofreu ali na cruz por nós, mas Ele ressuscitou. Ele vive e está ali à direita de Deus Pai, olhando para nós, cuidando de nós. Eu quero te convidar a abrir em Apocalipse 21. Vai nos dizer no primeiro versículo: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles. Eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles. Será o seu Deus. E Ele enxugará dos olhos deles todas as suas lágrimas. Não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, darei a água para beber, de graça, da fonte da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Glória a Deus. Irmãos, independente da circunstância, independente da situação, o Senhor nos diz que está conosco. Ele está presente a todo momento. Ele nos chama, Ele nos faz o convite para estar perto e nos garante que chegará aquele grande dia do nosso encontro como noiva ao nosso amado, desejado da nossa alma. Então Ele nos promete que os céus irão se abrir. Toda terra se curvará a esse Deus. Todo joelho se dobrará e proclamará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vamos entoar cânticos a esse Deus, dizendo: Senhor, Maranata, ora vem Jesus. Vem Jesus. Nós desejamos o seu encontro aí mesmo na sua casa. Comece a entronizar esse Deus, convide Ele. Fala: Jesus, enxugue dos meus olhos todas as lágrimas, Senhor. E seja presente, Deus, comigo em todas as situações, em todas as circunstâncias. Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu. E esse filho é Jesus, a esperança da glória, majestoso Deus. Te amamos, Jesus, te amamos. Adore ao Senhor.
Jesus, te amamos, te desejamos, Jesus. Menino nasceu como filho, o Senhor nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Esse é o meu lugar, Jesus. E o seu nome é, Declare, maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. visualize com os seus olhos. Oh, Jesus, O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. glórias, glórias, glórias a ti, Jesus. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Oh, é chegado, Jesus, esse grande dia. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Oh, Jesus, Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. e declaramos, clamamos, Santo, Santo, Santo é O Senhor, clamamos, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo Jesus, Santo é o Cordeiro de Deus, Santo é o Cordeiro de Deus. Santo, Santo,
do céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E que nós, como noivas do Cordeiro, possamos estar ansiosos por esse encontro. O dia em que não somente ouviremos falar, mas o contemplaremos face a face. O Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos entronizar o Senhor, declarando que Ele é grande. Coroamos o nosso Deus, exaltamos o Deus da nossa salvação. Aleluia. Espírito de Deus, enche a minha vida, enche as nossas vidas, Jesus. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. mais uma vez declaro. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coramos a ti, ó Rei Jesus. Coramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos a ti, Jesus.
todo o nosso ser a Ti. Te louvamos, engrandecemos o Seu nome. Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito através de nós. Mesmo às vezes, Senhor, com dificuldades, nas nossas limitações, mas o Senhor é um Deus presente. O Senhor não nos desampara. O Senhor não esquece de nós nem por um segundo. Talvez, irmãos, você vê as notícias, sabe? Tudo hoje nos convida a desistir. Nos convida a abrir mão. Satanás tem feito um convite para desistirmos, para não prosseguirmos. Porém, o nosso amado, o nosso mestre, o nosso redentor nos chama, o convite dele é: se aproxime de mim, se aproxime, chegue mais perto. E é chegado o dia, é chegado o momento em que nós, adoradores do Senhor, adoraremos ao Pai em espírito e em verdade. Ele nos convida para este tempo, um tempo de nos dobrarmos diante do Senhor. E eu te digo, Ele não se esqueceu de você. Ele não se esquece dos seus. Às vezes nós passamos, eu passei recentemente, um momento de grande dor, mas o Senhor esteve presente. O Senhor não me abandonou nem um segundo. E eu posso te garantir, Ele não te abandona. Pelo contrário, Ele está a cada dia mais perto. Então adore ao Senhor. Agradeço a cada irmão que tenha assim se entregado a Jesus. Não se esqueça nem por um momento. Ele te ama. Ele te ama. Ele se entregou. Ele se entregou numa cruz por tanto te amar. E que nós possamos retribuir esse amor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que a graça e a paz seja convosco. Amém? Que alegria podermos estar reunidos aqui na presença do Senhor, para juntos podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor, por todo o bem, por todo o cuidado que o Senhor tem ministrado às nossas vidas. E eu queria pedir a você, abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração a sua palavra. Tenho certeza que Deus quer ser glorificado através daquilo que vai fazer na minha e na sua vida, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Na parte B do versículo está escrito assim: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Oremos ao Senhor. Amado Deus, Deus santo e querido, nós te louvamos, te damos graças mais uma vez por entrarmos na sua presença em oração. Sabedores, ó Deus, de que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, meu Deus, que o Senhor é suficiente, meu Deus, e que nada te é impossível em todas as suas promessas. Senhor, reconhecendo isto, nesta noite me coloco debaixo da autoridade e da direção do teu Espírito, para que Ele possa, meu Deus, me usar, ministrando, ó Deus, a sua palavra em meu coração, para que, meu Deus, também eu possa transmiti-la como me convém, para que, meu Deus, a sua palavra, alcançando o alvo, o propósito, o objetivo pelo qual o Senhor irá designá-la nessa noite,
nós possamos crescer na graça, possamos crescer no conhecimento, meu Deus, e viver uma vida frutificando para a sua glória, em nome de Jesus. Desde já eu quero repreender todo o poder das trevas, tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, contra a sua palavra, que seja repreendido, que seja julgado por terra agora, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus. Mas que a bênção do Senhor que enriquece e com ela não traz dores, repouse sobre cada um de nós, oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nessa noite eu queria abordar como tema, Cristo, nossa verdadeira Páscoa. Amém? Cristo, nossa verdadeira Páscoa. Queridos, nesses últimos dias, tem se ouvido muito falar em Páscoa, mas o que tem me chamado a atenção é que poucas pessoas entendem o significado dessa palavra Páscoa. Por que a necessidade de nós entendermos? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 32, ele pode dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o homem ele não tem conhecimento da verdade, automaticamente ele fica preso a erro e a circunstância. Mas quando nós temos conhecimento da verdade, a verdade traz para nós uma visão diferente, a verdade nos traz uma luz. Então, é importante que cada um de nós busquemos compreender, né, essa palavra, porque hoje nós vemos os pais com muita alegria comprando um ovo de Páscoa para o seu filho, em especial nós também que somos cristãos, compramos o ovo de Páscoa, falamos, Feliz Páscoa, e às vezes nós passamos para os nossos filhos algo que muitas vezes faz com que nós tropecemos no que diz respeito à verdade da palavra. E eu queria trazer para os irmãos o significado dessa palavra Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico significa Pesach, que no latim significa passar por cima. Páscoa significa passagem, ou Pesach, que no nossa língua, o português, no latim, ele quer dizer passar por cima. E nós temos uma referência, que nós podemos usá-la, de Êxodo, no capítulo 12, quando Deus, antes dele derramar a 10ª praga na terra do Egito, Deus chamou a Moisés e Deus o instruiu para que ele também passasse aos filhos de Israel, que eles imolassem um cordeiro, que eles imolassem um cabrito e que eles comessem. Mas eles precisavam estar preparados, porque aquele dia seria o principal dos meses, seria um mês que iria marcar a vida daquele povo. Então Deus assim, ordenando Moisés, e aquele povo então, segundo o número de pessoas da sua casa, ele matou o seu cordeiro, ou o seu cabrito, e Deus ordenou para que eles pegassem o sangue e passassem nos umbrais das portas. Com que propósito? Para que quando o anjo destruidor estivesse passando ali, ele pudesse desviar, para que ele não destruísse os primogênitos dos filhos de Israel, juntamente com os filhos e com os primogênitos dos egípcios. E nós vemos que assim o povo fez, e Deus então ali, Deus institui a Páscoa, para que aquele povo pudesse desenvolver aquilo, e a palavra de Deus diz que Deus lhes deu aquilo por estatuto perpétuo. E para todo sempre, durante muito tempo, aquele povo fazia essa festa, esse povo tinha essa comemoração, a festa da Páscoa. E nós vemos que Deus, ele tinha como propósito trazer para aquele povo um sinal. Porque o próprio Deus pôde dizer para ele, esse mês vos será o principal dos meses. Porque a festa da Páscoa, ela tinha como propósito apontar para Cristo. Então nós vemos que só que nós precisamos entender como era esse sacrifício e que esse sacrifício era um sacrifício transitório. Por quê? Por ser transitório, ele era algo que figurativo, era algo que prefigurava, assim como a escravidão do Egito prefigurava, embora era real, mas prefigurava nós as pessoas presos no pecado, separados por causa do nosso pecado do Senhor, nós estávamos na escravidão de Satanás. Assim também a Páscoa ela tinha uma tipologia para que o homem sempre lembrasse que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um dia ele iria vir. Então,
nós vimos que isso era algo figurativo, essa festa da Páscoa. E eu queria mostrar para você, no livro do Hebreus, capítulo 10, no versículo de número 11, eu queria que você acompanhasse comigo, Hebreus, capítulo 10, versículo de número 11, o que a palavra de Deus nos instrui. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Nós vemos que isto era feito um sacrifício todo ano para que o povo não permitisse que apartasse do seu coração essa festa da Páscoa, mas ela tinha sempre como propósito apontar para Cristo. E o escritor de Hebreus continua dizendo: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos. Nós vemos que a festa da Páscoa, ela trazia para os homens a lembrança do pecado. Mas o interessante que, como a Páscoa trazia para o homem a lembrança do pecado, depois que ela foi substituída pela ceia, a ceia não nos lembra do pecado, já nos lembra da morte de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele pode dizer: anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a ceia nos traz a lembrança de que o preço pelos nossos pecados já foi pago, que o preço do nosso resgate, a justiça de Deus já fora satisfeita em Cristo. E ele continua dizendo: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. Por isso, ao entrar no mundo, ele diz: sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Irmãos, isso é tão interessante. A Bíblia diz que quando o homem pecou, Deus lançou maldição sobre a terra, sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. Sobre a serpente, Deus disse que ela iria rastejar. Sobre a terra, Deus falou que a terra ia ser maldita. Sobre a mulher, Deus disse que em dores ela daria o parto. Mas o homem, em sofrimento, em labor, ele iria conquistar, o seu pão de cada dia. Então nós vemos que tudo aquilo que aconteceu com o propósito de que o homem sempre visualizasse que tudo aquilo que ele realizou ali no Éden separou esse homem de Deus. Então Deus precisava resgatar aquele homem, mas a lei não podia salvar o homem, porque a Bíblia diz que o sangue de touros e de bode, ela não pode aperfeiçoar, ela não pode remover pecado. E o escritor continua dizendo: depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, antes holocaustos e oblações pelos pecados, nem com isto deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nós vemos que aquela aliança era tão temporária, porque chegou um momento que Deus iria remover aquela primeira aliança para que ele pudesse estabelecer a segunda. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Entenda bem, na Páscoa, todos os anos, o sacerdote tinha que comparecer diante de Deus como oferta de si mesmo e depois pelo povo. Cristo não teve que oferecer oferta pelo seu pecado, porque Cristo não tinha pecado. Cristo, ele se fez pecado por nós, mas Cristo, ele não pecou. A Bíblia diz que nele não havia pecado, nem dolo algum achou na sua boca. Então nós vemos que Cristo, ele é o sacrifício perfeito. Cristo é aquele que poderia trazer para nós a salvação e restituir-nos de novo a comunhão com Deus. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais poderá remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus. Nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses,
capítulo 2, a partir do versículo 6 até o 11, ele pode dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes, assumindo forma de servo, foi reconhecido como figura humana, esvaziou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então o escritor de Hebreus, ele continua dizendo que a respeito do sacrifício de Jesus, ele não precisa ser repetido, porque ele foi perfeito. Cristo não entrou em santuário feito por mão, Cristo entrou num santuário mais elevado. A Bíblia diz que ele entrou nos céus, ele compareceu diante de Deus. A Bíblia diz que na velha aliança, o sacerdote entrava ali pelo santuário, ele passava pelo santo do santo, passava pelo santo lugar, aí que ele comparecia diante do santo dos santos para oferecer sacrifício a Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele sacerdote, ele entrava, ele tinha uma corda amarrada na sua cintura, juntamente com um sino, porque se Deus rejeitasse o sacrifício do sacerdote, se Deus rejeitasse o sacrifício, tanto ele como o povo era amaldiçoado. Mas nós vemos que em Cristo, quando Cristo ofereceu a si mesmo, a Bíblia diz que Deus aceitou como aroma suave o sacrifício de Cristo. O sangue que foi derramado por Cristo, ele é suficiente para nos purificar de todo pecado, para nos purificar de toda injustiça. E o escritor de Hebreus continua dizendo: porque com uma oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e na sua mente as escrevereis. Então nós vemos que o sacrifício de Cristo, ele foi tão perfeito, porque quando Cristo, ele derramou o seu sangue, cumpriu-se aquela promessa que Deus disse, que andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e eles serão para mim filhos. Nós vemos que no Antigo Testamento, o homem não conhecia Deus como Pai, mas quando Cristo ofereceu a si mesmo, a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele é perfeito, por isso ele não precisa ser repetido diversas vezes. Cristo morreu uma única vez. Depois que Cristo morreu, Cristo, ele estabeleceu a ceia. Por isso que todas as vezes que nós reunimos, a Bíblia diz que todas as vezes que vos reunistes para comer, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Olha para você ver como que é bem diferente. A lei nos lembrava do pecado. A graça e o sacrifício de Cristo nos mostra a salvação, nos mostra a justiça de Deus sendo satisfeita em Cristo. Hoje, irmãos, nós podemos caminhar com a certeza. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, pode dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando Cristo ofereceu a si mesmo, quando Deus olha para mim e para você, Deus nos vê santo, Deus nos vê justo diante dele, porque quando Ele olha para a nossa casa, Deus vê o sangue aspergido, o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, o sangue que nos dá acesso, o sangue que nos permite entrar com confiança e com ousadia diante do trono da graça. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 21, eu queria que você acompanhasse comigo, Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26, a palavra diz assim: mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, fazemos uma observação aqui.
a lei, o homem era justificado por aquilo que ele fazia. Aquele que praticar a lei, por ela viverá. Mas a nova aliança, a aliança do Novo Testamento, ela nos traz uma visão diferente. Pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, que maravilha quando nós compreendemos que nós não precisamos e nem fazemos nada para ser salvo. Hoje, por isso que às vezes a gente fica triste quando ouve as pessoas, olha, eu estou lutando para conquistar a minha salvação. Quero dizer para você, salvação você não conquista. Salvação você obtém ela pela fé em Cristo. A salvação você desenvolve. E como que você desenvolve a salvação? Quando você começa a crescer em graça, você começa a crescer em conhecimento, quando você começa sendo absorvido por essas verdades de Deus, que essas verdades implantadas no nosso coração pelo Espírito, Ele nos traz cada dia uma certeza que a lei ela foi cumprida em Cristo Jesus. E o apóstolo continua dizendo: tendo em vista a manifestação da justiça de Deus no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e justificador de todo aquele que crê em Jesus. Irmãos, que maravilha, nós que somos injustos. Isaías pode dizer que a nossa justiça, nem a nossa injustiça, a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Mas quando Deus olha para nós que cremos em Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, que graça maravilhosa Deus tem nos proporcionado na pessoa do seu Filho. Então, é importante que nós compreendamos isso. Hoje nós vemos as pessoas, comprando um chocolate para o seu filho, falam, olha, nós estamos lembrando da Páscoa. Irmãos, é muito triste porque essa não é a verdadeira Páscoa. O nosso verdadeiro Cordeiro Pascual, ele foi derramado, ele foi imolado ali naquela cruz. Pastor, mas não passa de uma criança, a gente passa isso para as crianças. Irmãos, é necessário que nós ensinemos às crianças a palavra do Senhor como verdade que ela é. Salomão pôde dizer em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve seguir, e mesmo quando for velho, ele não se desviará dele. Então eu quero dizer para você, não tenta iludir o seu filho, muito pelo contrário, fala para ele a verdade. Fala para ele a verdade como ela é. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Nós vemos as pessoas usufruindo muitas vezes, fazendo comércio muitas vezes da nossa fé, fazendo comércio da fé das pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que a partir de hoje, não estou falando que você não pode comprar um bombom para o seu filho, um chocolate, mas você tem que trazer para ele uma realidade, o que diz respeito da Páscoa. Muito pelo contrário, hoje você e eu participamos da ceia, hoje nós participamos da mesa do Senhor, nós trazemos uma lembrança que o preço pelos nossos pecados já foi pago, agora nós fomos declarados justos diante de Deus, pela graça, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo nos traz uma palavra muito interessante, quando ele diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, o mundo tenta nos atrair, o mundo tenta nos levar a andar na dimensão da carne, mas a Bíblia diz que aqueles que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Andai em espírito e jamais cumprireis, e jamais satisfarei a vontade da carne. Então, nós que fomos selados pelo Espírito, nós que fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós precisamos trazer sempre dentro de nós essa convicção. A Páscoa para nós é uma lembrança do nosso pecado, mas a graça, o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, a nova aliança nos traz uma certeza que o fim da lei, apóstolo Paulo escrevendo Romanos capítulo 10 no versículo 3, porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que nele crê. Você não precisa fazer nada para você ser justificado diante de Deus. Quando Cristo derramou o seu sangue, quando você creu no sangue que foi derramado, no preço que foi pago pela sua vida, você é declarado justo diante de Deus. Importante, não oferecemos mais sacrifício para lembrar os nossos pecados, mas celebremos a ceia, lembrando da justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, e nós vemos isso de uma maneira tão maravilhosa, quando o apóstolo Paulo, ele nos traz a instrução a respeito da ceia. Ele pode dizer, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Quando você lembra da morte do Senhor, o que é que nós compreendemos? O preço já foi pago. Cristo morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para que nele, mediante o sacrifício dele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então quero deixar essa palavra para você e quero dizer para você, guarde isso no seu coração. Não vive mais conduzido por tradições, por doutrinas diversas, por doutrinas falsas, muito pelo contrário, leia a palavra. O Espírito foi enviado por Cristo com um propósito. Ele veio selar o crente, mas o próprio Senhor Jesus pôde dizer, o Espírito, ele me glorificará, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo aquilo que estiver ouvido. O propósito do Espírito Santo é trazer a revelação da pessoa de Deus em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer, ó profundidade da riqueza, tanto quanto da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que viesse a ser restituído? Porque dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Irmãos, glorifiquemos a Deus através do nosso viver, através do testemunho, trazendo sempre a nossa lembrança. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu a nossa morte, para que nós hoje vivêssemos a sua vida, para que Deus seja glorificado em nós. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Tenham todos uma boa noite e fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, que com esse conteúdo você possa ter sido edificado, que a sua vida possa ter sido transformada. Apenas para que você continue acompanhando as nossas atividades no Facebook e no Instagram, você nos encontra através de IC Vila Cristina e no YouTube através de Igreja Central do Vila Cristina. Nessas plataformas você vai continuar sabendo das nossas atividades, tanto presenciais quanto remotas, e vai poder ficar por dentro de todas as novidades que nós vamos ir desenvolvendo e vamos implementando na nossa igreja. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.